O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A nós vencei, divina luz. A nós vencei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus e o Espírito descer. Os corações as nossas almas as nossas almas para o que Deus nos quer falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar. A escuta é uma nota importante na espiritualidade cristã. Se nós não somos capazes de ouvir a nossa própria voz, como podemos ouvir a voz de Deus? Não é um mistério? Quando cantamos, somos capazes de ouvir a nossa voz? Quando falamos, nos escutamos? Santa Teresa d'Ávila
É uma loucura querer galgar os céus antes de galgar a própria interioridade. Segundo o célebre clássico romance Quo Vadis, o general romano encontrou o apóstolo Pedro nas vielas romanas e lhe pôs a seguinte questão: a Grécia nos legou a sabedoria. Roma, as artes bélicas. Mas a tua religião, o que dá ao mundo? O apóstolo, tomando a síntese do Evangelho ou da Escritura, lhe respondeu: o amor. O amor. O tema da pregação é a essência do ser cristão. 2 pontos, o mandamento novo. João 13, 31 a 35. O núcleo central do ser cristão, o núcleo, encontra-se no único princípio, o amor. Por isso, o apóstolo Paulo não cansava de repetir, juntamente com o apóstolo São João, caritas super omnia. A caridade acima de todas as coisas. Sabemos que de todos os apóstolos, o João, apóstolo e evangelista, padeceu o martírio da idade. Não derramou sangue de forma cruenta, mas o martírio da idade. Era levado às assembleias dominicais na cidade de Éfeso e participava como bispo emérito, sentado assim do lado. E o bispo que o sucedeu na direção da igreja, por uma questão de respeito, de reverência ao apóstolo que esteve aos pés da cruz e que cuidou da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e franqueava a palavra: presbítero João, diga para a Assembleia uma palavra, uma mensagem. E ele respondia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas isso era domingos e mais domingos a mesma coisa. E como somos humanos, aquilo começou a inquietar a Assembleia. Todo dia já sei de cor salteado o que ele vai falar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Não basta saber aqui. É necessário que, na graça do Espírito Santo, desçamos, saboreemos a palavra de Deus. O cristão verdadeiro não é somente aquele que pertence ao mesmo grupo confessional, mas aquele que, através do seu ser cristão, tornou-se, na graça de Deus, verdadeiramente humano. Recebeu o dom da salvação, o dom do amor, portanto, verdadeiro homem. Também não é alguém que observa fielmente um sistema legal, mas é uma pessoa que se tornou livre, conforme nos exortou o Senhor. Conhecereis a verdade, é Cristo.
e a verdade vos libertará. João 8:32. Contudo, o princípio amoris, o princípio amor, para ser autêntico, supõe a fé. Amor sem fé não é amor autêntico. Porque sem a fé, o amor se configura como um agir carnal. Um agir carnal. Um agir movido pela concupiscência. A concupiscência, ela instrumentaliza o outro como fonte de prazer, de exploração, campo de diversão. Portanto, a fé e o amor se condicionam. Deve ser dito ainda que no princípio amor está presente o princípio esperança, que supera o isolamento. A esperança nos abre para o futuro. A esperança abre é um colírio, abre os nossos olhos e assim podemos contemplar a presença do Senhor Jesus entre nós e em nós. Ele está no meio de nós. A nossa meditação nos leva às palavras com as quais o apóstolo Paulo indicava os pilares fundamentais do ser cristão. Ser cristão não é participar de sindicato, nem promover lutas de classes. Não. Disse o apóstolo, estas três coisas permanecem para sempre. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não sentimentalismo vazio, a fé, verdadeiramente fé, a esperança de que os céus é para todos nós, é para você, é para mim, e a caridade, que é a síntese de todas as virtudes. 1 Coríntios 13:13. O Evangelho nos fala a respeito da glorificação do Senhor Jesus, mas também exalta a glória de Deus Pai. João 13:31. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Isso não diz respeito somente à manifestação da glória, mas também à revelação do amor do próprio Deus. Trata-se de um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. São João, primeira carta a João 4:10. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Não temos mérito algum. Tudo é dom, queridos irmãos. A salvação é dom, é oferta. A vida de Jesus nos é oferecida na forma de entrega pela nossa salvação. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é meu sangue que é derramado por vós. Que alegria, queridos irmãos. Que alegria para todos nós. Sem merecimento, o Filho de Deus derrama o seu sangue da sua vida por mim e por todos vocês. Jesus fala da brevidade de sua presença entre os seus e acrescenta: vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo, aonde eu vou, vós não podeis ir. João 13:33. Os discípulos não são capazes de acompanhá-lo, porque ele vai livremente aonde Judas o conduz, à cruz, e através da cruz ao Pai. A mente humana não consegue compreender a profundidade do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, faz uma prece dizendo: por isso eu dobro os meus joelhos diante de Deus Pai, para que compreendais a largura e a profundidade do amor de Cristo, que supera todo o entendimento. Contudo, há uma exceção. O discípulo amado faz esse percurso no itinerário amoroso até os pés da cruz.
onde ele será testemunha do amor manifestado por Jesus Cristo. Papa Bento XVI faz o seguinte comentário: o Senhor foi glorificado por meio da paixão. Naquele exato momento da paixão, Cristo é glorificado. No Calvário, ele manifesta a sua glória, que é a glória do amor. A glória do amor, a beleza do amor, é porque o amor é crucificado. É o amor que dá vida por todos nós, que se entrega totalmente ao Pai por nós. No momento em que Jesus anuncia a sua partida deste mundo, entrega um mandamento aos seus discípulos, a todos nós, como um testamento, como uma aliança, para continuar presente no meio deles. E a palavra diz, onde há o amor e a caridade, Deus aí está, queridos irmãos. Tenhamos cuidado para que o ódio não habite nos nossos corações, porque o ódio expulsa Deus. Mas onde há o amor e a caridade, Deus aí está. A novidade desse mandamento consiste em amar como Jesus amou. Tem por referência o amor do crucificado. Inserir-se nesse mesmo amor, realizar-se por meio dele. João 13:34, 4. Como eu vos tenho amado, amai-vos uns aos outros. Santo Agostinho afirma que Nosso Senhor ensina aos discípulos o método para que se tornassem aptos a segui-los aonde ele os precedia. Por isso disse, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quem ouve e obedece a essas palavras é renovado, não por qualquer amor, mas por este, que o Senhor distingue do carnal com o acréscimo. Assim como vos amei, vos amais, vós deveis amar uns aos outros. Aqui reside a essência do cristianismo, amar como Jesus amou. A novidade relativa ao mandamento já existente do amor ao próximo se manifesta no imperativo cristológico, amar como eu vos amei. Verdadeiro amor, isto é, está disposto a sacrificar a própria vida pelo outro. Não é uma elevação da exigência moral, mas um novo fundamento do ser. O amor se constitui em um novo mandamento do nosso ser. O apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, disse o seguinte, em Atenas ele disse, nele nós existimos e nós somos e nos movemos. Portanto, no amor, nós existimos, nos movemos e somos. A novidade do mandamento só se torna presente se houver uma perfeita comunhão com Cristo. Se nós nutrimos uma comunhão com Cristo, seremos capazes de amar como Ele nos amou. Como o apóstolo Paulo fez aquela belíssima experiência de comunhão com Jesus, e ele mesmo atesta, porque para mim o viver é Cristo e o morrer um lucro. Santo Tomás de Aquino, falando sobre a lei da caridade ou do amor, diz o seguinte, a nossa lei da caridade é a mesma graça do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca no nosso coração a lei da caridade de Deus. É a nossa interioridade dada pelo mesmo Espírito de Deus. Concluamos, pois, com o pensamento de Santo Agostinho. Ele resumiu bem essa experiência espiritual a respeito do verdadeiro fundamento do cristianismo com a seguinte oração. Da quod iubes et iube quos vis, dá-me, Senhor, o que ordenas e ordena-me o que queres. Queridos irmãos, somos capazes de amar segundo Deus. Você é capaz de amar segundo Deus, queridos irmãos. Porque o amor de Deus, segundo o apóstolo, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Peçamos a bem-aventurada sempre Virgem Maria, sob o título de Virgem do Belo Amor, que interceda ao seu Filho por todos nós, para que o mandamento do amor seja de fato uma realidade
na nossa vida. Assim seja.